Bem-vindo ao canal De Fato. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Chris Hadfield. Todos nós conhecemos esses heróis da exploração espacial, mas, como tudo, a exploração espacial tem seus próprios heróis esquecidos e não celebrados. E o melhor exemplo disso é Vladimir Komarov, da União Soviética. O ano era 1967, na União Soviética. O 50º aniversário da União Soviética estava se aproximando, e o governo queria algo grandioso de seu programa espacial. O programa espacial soviético estava tentando enfrentar a NASA durante a Guerra Fria, mas devido ao 50º aniversário do país, o governo queria que eles fizessem algo especial. O então líder, Brezhnev, decidiu que queria que 2 naves espaciais soviéticas se encontrassem no espaço. Ele queria que esses 2 veículos espaciais soviéticos fossem lançados no espaço sideral, depois se acoplassem e permitissem que os cosmonautas trocassem de nave. Essa missão seria conhecida como Soyuz. A primeira nave seria conhecida como Soyuz 1 e a segunda, Soyuz 2. Foi decidido que Vladimir Komarov, um cosmonauta, iria na primeira nave Soyuz e Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço, pilotaria na segunda nave. Quando ambos estivessem no espaço, os 2 veículos se encontrariam. Eles então iriam se acoplar. Komarov subiria a bordo no veículo de Gagarin e Gagarin entraria no de Komarov, trocando de lugar. Eles então voltariam para casa nas naves, um do outro. Brezhnev, que era um líder brutal, disse que queria que isso acontecesse, sem desculpas, mas havia um problema. Quero dizer, muitos problemas. Todos no programa espacial soviético sabiam que as cápsulas espaciais não estavam prontas para voar, mas todos tinham pavor de Brezhnev. Sua reação ao cancelamento, ou mesmo ao atraso da missão, seria brutal. E Komarov até disse que provavelmente nunca voltaria do espaço, pelo menos não como um homem vivo. Entretanto, Komarov não queria desistir da missão. Se ele fizesse isso, Gagarin tomaria seu lugar. Komarov e Gagarin eram melhores amigos, e ele não podia fazer isso com seu melhor amigo. As famílias dos 2 se reuniam com frequência, e eles também iam caçar juntos. Gagarin disse que a missão não deveria ir adiante, e até escreveu um memorando de 10 páginas, e o entregou à KGB. Infelizmente, porém, ninguém na KGB enviou o memorando para os responsáveis, pois todos tinham muito medo de Brezhnev. Alguns meses depois, faltavam menos de 30 dias para o lançamento. Komarov percebeu que cancelar a missão, ou mesmo atrasá-la, simplesmente não era uma opção. Amigos de Komarov na KGB disseram em particular que ele deveria se recusar a fazer a missão, mas Komarov disse que se ele não fizesse esse voo, eles enviariam um piloto reserva, que era Yuri Gagarin, ou Yura, como Komarov o chamava. Ele disse: "Gagarin vai morrer no meu lugar e temos que protegê-lo." Ao dizer isso, Komarov começou a chorar. A cada dia que passava, todos no programa espacial ficavam mais pessimistas e preocupados. Havia um problema sério com a nave espacial, 203 problemas estruturais para ser exato. Esse foi o número de problemas que os técnicos identificaram nos voos de pré-teste da Soyuz 1. Finalmente, chegou o dia do grande evento. Em 24 de abril de 1967, Vladimir Komarov chegou para trabalhar, mas ele sabia muito bem que provavelmente nunca mais conseguiria voltar ao seu planeta, muito menos para sua casa. Ao subir na espaçonave, ele estava muito pessimista, mas também meio resignado e aceitando seu destino. Seus colegas cosmonautas tentaram animá-lo, cantando, e ele acabou até participando. Yuri Gagarin até compareceu ao lançamento, usando seu equipamento completo. Ele tentou convencer a tripulação a deixá-lo pilotar a nave, mas todos os envolvidos, inclusive Komarov, recusaram. 8 minutos depois, a nave espacial decolou, e Komarov foi para o espaço sideral. Ele estava dentro da nave espacial mais sofisticada já lançada. Mas quase imediatamente, quando ele entrou em órbita, os problemas começaram. 2 dos painéis solares da espaçonave não foram acionados. Isso significava que ela não tinha energia elétrica, o que atrapalhou alguns equipamentos de navegação. Houve também várias outras falhas na tecnologia no decorrer do dia. Komarov tentou mudar a órbita da espaçonave, mas isso não funcionou e a nave começou a girar descontroladamente em torno de seu eixo. Komarov tentou corrigir o problema, mas isso só piorou as coisas, o que levou à quebra do sistema de controle térmico, e a comunicação com o solo também foi interrompida. Quando a eletricidade finalmente foi cortada, o sistema de navegação falhou. Agora, a Soyuz 2 estava pronta para ser lançada e levar Gagarin até Komarov, mas com o controle de solo vendo todos esses problemas, eles decidiram abandonar o lançamento da Soyuz 2 e voltaram sua atenção para a tentativa de trazer Komarov para casa o mais rápido possível. Mas depois de 5 horas, Komarov não conseguia controlar o módulo da Soyuz. A nave estava transmitindo informações de status não confiáveis para o controle em terra e, por fim, após 5 horas, a comunicação foi perdida.
Komarov então teve que fazer algo que nunca havia feito antes no treinamento. Ele tentou alinhar a espaçonave e disparar manualmente os retrofoguetes. Isso funcionou e ele conseguiu reentrar na atmosfera da Terra com sucesso. Mas, quando a cabine se aproximou da Terra, o paraquedas não funcionou. O paraquedas reserva foi acionado, mas ficou preso no velame do paraquedas principal. Isso fez com que Soyuz 1 caísse em grande velocidade. E, é claro, Vladimir Komarov não sobreviveu. Enquanto Komarov se dirigia para o seu destino, postos de escutas americanos na Turquia interceptaram suas transmissões. Ele estava gritando de raiva, irritado com as pessoas que construíram a nave. Alguns tradutores o ouviram dizer: o calor está aumentando, e ele também disse que os engenheiros o haviam condenado. Quando a cabine atingiu o solo, houve uma gigantesca bola de fogo. Horas depois, as equipes da Força Aérea Soviética chegaram ao local, mas tudo o que encontraram foi metal em chamas. O primeiro-ministro soviético Alexei Kosygin ligou para a esposa de Komarov e eles conversaram sobre o que dizer aos filhos, e Alexei o chamou de herói. Ele também chorou ao falar com a esposa de Komarov. As consequências foram muito ruins para o programa espacial e o governo soviético. Todos perceberam que a missão havia sido apressada, e no jornal Pravda, Gagarin criticou o governo que obrigou seu amigo a voar. Na verdade, Gagarin disse que pretendia ver Brezhnev pessoalmente, pois estava muito irritado. Mas, infelizmente, um ano depois, o próprio Gagarin faleceu quando sofreu um acidente com um avião caça. Vladimir Komarov foi homenageado com um funeral de estado em Moscou, mas muitos ficaram perplexos com a escolha de um caixão aberto, pois a única coisa que restou dele foi um osso do calcanhar. Mas essa foi uma decisão pessoal de Komarov, que queria fazer isso para enviar uma mensagem ao governo. Ele os culpou e isso foi como uma espécie de vingança final. Ele estava forçando seus superiores a ver o que tinham feito. É importante lembrarmos de astronautas como Vladimir Komarov. Todo mundo conhece os heróis americanos e também alguns cosmonautas russos como Gagarin, mas nunca podemos esquecer aqueles que fizeram o sacrifício final para levar a humanidade ao espaço sideral. Mas diz aí nos comentários, você teria coragem de viajar até o espaço? E se quiser ver mais vídeos incríveis como esse, é só se inscrever no canal. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!